Se eu dormir no meio, vocês não ligam não, viu, gente? Mas eu acordei na vontade de orar, de ler o livro, que saudade. Vou chamar a Jana aqui pra me ajudar. Jana, bom dia, meus amores. Que horas são aí no Brasil, hein? Só um minuto, gente. Então vamos lá. Cadê a Jana, hein? Que não entra. Eu tô sem ler o livro, gente. Assim, eu tô sem um livro aqui, porque o livro é muito grande, eu não trouxe o livro. Eu leio... Oi, Jana. Você não dorme não, linda? Durmo nada, menina. Eu cheguei do trabalho, era 4 horas da manhã. Aí eu fui tomar um banho, fiquei aqui fazendo minha oração. Aí essa hora Você eu gosto. trabalha onde? Eu trabalho com aviação, né? Aí é loucura. Mas então, onde parou? A gente parou no capítulo 7, na Ah, parte desculpa, que 3, horas a são realidade. aí? Que horas são Aqui aqui? são São 5h40 da manhã. Bom dia, pessoal. bom dia. Você parou então em... A realidade do reino na parte 2. Aqui, ó. Parte 2, realidade do reino. Mas tá atrasado, então, conforme o cronograma. Sim, a gente precisa finalizar a 3 e a 4, mas são curtas Então tá. a parte. Então a gente vai continuar de onde a gente parou, né? Sim, aí mais tarde a gente faz a outra pra finalizar, pra bater o cronograma certinho, né? Isso. Aí vai ficar faltando das 5 a 10. Porque esse capítulo 7 ele é um pouquinho extenso. Eu vi. Mas a gente tá andando bastante. Olha o quanto já. Ó, Nossa, ele tô orgulhosa. também. Ó, As Dádivas do Reino, capítulo 7. Quem tiver com o livro é a página 124. Quem tiver com o PDF é a partir da página 180. Muda um pouquinho. A gente parou na parte 2. O significado de Deus espera no reino porque é onde ele o colocou. Não espera no tempo, meramente descanso no reino, porque lá é o seu lugar, assim como o teu. Como é possível que tu, que és o significado de Deus, perceba a ti mesmo como se estivesse ausente dele? Só podes ver a ti mesmo como se estivesse separado do teu significado, vivenciando-te como irreal. É por isto que o ego é insano, ensina o que tu não és. Isso é tão contraditório que é claramente impossível. Essa é, portanto, uma lição que não podes realmente aprender, e, portanto, não podes realmente ensinar. Porém, está sempre ensinando. Por consequente, tu tens que estar ensinando alguma outra coisa, mesmo que o ego não saiba o que é. O ego, então, está sempre sendo desfeito e suspeita dos teus motivos. A tua mente não pode ser unificada em aliança com o ego, porque a mente não pertence a ele. Assim sendo, o que é traiçoeiro para o ego é fiel à paz. O inimigo do ego é, portanto, teu amigo. Eu já disse que o amigo do ego não é parte de ti.
porque o ego se percebe em guerra e, portanto, necessita de aliados. Tu que não estás em guerra, tens que procurar irmãos e reconhecer como irmãos todos aqueles que vês, porque só os iguais estão em paz. Como os filhos de Deus têm tudo, não pode competir. No entanto, se percebem qualquer um de seus irmãos como qualquer outra coisa que não seja seus iguais perfeitos. A ideia da competição entra em suas mentes. Não subestimes a tua necessidade de ser vigilante contra essa ideia, porque todos os conflitos vêm dela. Essa é a crença em que interesses conflitantes são possíveis e, portanto, tu aceitaste o impossível como verdadeiro. Isso é diferente de dizer que percebes a ti mesmo como irreal. Estar no reino é meramente enfocar toda a tua atenção nele. Enquanto acreditares que podes tratar do que não é verdadeiro, estás aceitando o conflito como tua escolha. É realmente uma escolha? Parece ser, mas a aparência e a realidade dificilmente são a mesma coisa. Tu que és o reino, não estás preocupado com aparências. A realidade é tua porque és realidade. É assim que tem que ser. Em última instância, se reconciliam, não no reino, mas na tua mente. Lá o altar é a única realidade. O altar está perfeitamente claro no pensamento, porque é um reflexo do pensamento perfeito. A tua mente certa vê só irmãos, porque só vê na sua própria luz. O próprio Deus iluminou a tua mente e a mantém iluminada pela sua luz, porque sua luz é o que é tua mente. Isso está totalmente além do questionamento, e quando questionas, és respondido. A resposta simplesmente desfaz a questão, estabelecendo o fato de que questionar a realidade é um questionamento sem significado. É por isso que o Espírito Santo nunca questiona. Sua única função é desfazer o questionável e assim conduzir à certeza. Os que estão certos são perfeitamente calmos, porque não estão em dúvida, não levantam questões, porque nada de questionável entra em suas mentes. Isso os mantém em perfeita serenidade, porque isso é o que compartilha, conhecendo o que são. Aqui a gente finalizou a parte 3. A gente já entra na 4. Linda, vamos. Uhum. Linda essa parte. Linda, né? Parte 4. A cura como reconhecimento da verdade. A verdade só pode ser reconhecida e só precisa ser reconhecida. A inspiração é do Espírito Santo e a certeza é de Deus de acordo com as suas leis. Ambas, portanto, vêm na mesma fonte, já que a inspiração vem da voz de Deus e a certeza vem das leis de Deus. A cura não vem diretamente de Deus, que conhece suas criações como perfeitamente íntegras. Entretanto, a cura ainda assim é de Deus, porque procede da sua voz e das suas leis. É o seu resultado em um estado mental que não conhece. Esse estado é desconhecido para ele e, portanto, não existe, mas aqueles que dormem não estão cientes, porque não estão cientes, não conhecem. O Espírito Santo tem que trabalhar através de ti para te ensinar que ele está em ti. Esse é um passo intermediário rumo ao conhecimento de que estás em Deus, porque és parte dele. Os milagres que o Espírito Santo inspira não podem ter ordem de dificuldades, porque todas as partes da criação são da mesma ordem. Essa é a vontade de Deus e a tua. As leis de Deus estabelecem isso, e o Espírito Santo lembra isso a ti. Quando curas, estás lembrando as leis de Deus e esquecendo as leis do ego. Eu disse anteriormente que esquecer é meramente um modo de lembrar melhor. Não é, portanto, o oposto de lembrar, quando percebido apropriadamente. Impropriadamente percebido, induz a uma percepção de conflito com alguma outra coisa, como faz toda percepção incorreta. Percebido apropriadamente, pode ser usado como uma saída de conflito, como é o caso de toda percepção apropriada. O ego não quer ensinar a todo mundo tudo o que tem aprendido, porque isso derrotaria o seu propósito. Por consequente, ele absolutamente não aprende nada. O Espírito Santo te ensina a usar o que o ego tem feito para ensinar o oposto do que o ego tem aprendido. O tipo de aprendizado é tão irrelevante quanto é irrelevante a capacidade particular que foi aplicada ao aprendizado. Tudo o que precisas fazer é o esforço para aprender, pois o Espírito Santo tem uma meta unificada para o esforço.
Se diferentes capacidades são aplicadas durante um tempo suficientemente longo a uma meta, as próprias capacidades vêm a ser unificadas. Isso acontece porque elas são canalizadas em uma única direção, ou seja, em um único caminho. Em última instância, todas elas contribuem para um resultado único, e ao fazê-lo, o que é enfatizado é sua similaridade, ao invés das diferenças. Portanto, todas as capacidades devem ser entregues ao Espírito Santo, que compreende como usá-las de forma apropriada. Ele as usa só para a cura, porque só te conhece íntegro. Curando, aprendes sobre a integridade, e aprendendo sobre a integridade, aprendes a lembrar-te de Deus. Tu o tens esquecido, mas o Espírito Santo compreende que o seu esquecimento tem que ser traduzido em um modo de lembrar. A meta do ego é tão unificada quanto a do Espírito Santo, e é por causa disso que as suas metas nunca podem ser reconciliadas de modo algum em nenhuma extensão. O ego sempre busca dividir e separar. O Espírito Santo sempre busca unificar e curar. Conforme curas, és curado, porque o Espírito Santo não vê ordem de dificuldades na cura. Curar é a maneira de desfazer a crença em diferenças, sendo a única forma de perceber a filiação como uma só. Essa percepção está, portanto, de acordo com as leis de Deus, mesmo em um estado mental que não esteja de acordo com o seu. A força da percepção é certa, é tão grande que traz a mente para o que está fora, de acordo com a sua mente, porque ela serve a sua voz, que está em todos vós. Pensar que pode te opor à vontade de Deus é realmente uma delusão. O ego acredita que pode e que pode te oferecer a própria vontade como uma dádiva. Tu não a queres. Ela não é uma dádiva, não é absolutamente nada. Deus te deu uma dádiva que ao mesmo tempo tens e és. Quando não a usas, tu esqueces que a tens, porque não te lembrares dela. Não conhece quem és. A cura, então, é uma maneira de Opa, aproximar. Jana, é a cura que é uma dádiva? Isso. Quer que eu repita essa parte? Não, não, só para mim. Segue, pode seguir, só para mim. É a cura. Aqui aborda bastante isso, né? Sobre você curar e você recebe a cura através de curar. Você cura e recebe a cura, né? Isso. Não é absolutamente nada. Deus te deu uma dádiva que ao mesmo tempo que tens, és. Quando não a usas, tu esqueces que a tens, né? Quando a gente não usa o poder da cura com o próximo, a gente esquece que tem. A cura, então, é uma maneira de aproximar-te do conhecimento por pensar de acordo com as leis de Deus e reconhecer a sua universalidade. Sem esse conhecimento, tens feito com que as leis sejam sem significado para ti. Entretanto, elas não são sem significado, já que todo o significado está contido por elas e nelas. Busque em primeiro lugar o reino dos céus, porque é lá que as leis de Deus operam verdadeiramente, e elas só podem operar verdadeiramente porque são as leis da verdade. Mas busque apenas isso, porque não podes achar nada mais. Não há nada mais. Deus é tudo em todos, e num sentido muito literal. Tudo que está nele, tudo que é nele, é portanto onde tu estás nele, já que o que tu és é dele. A cura é um modo de esquecer o senso de perigo que o ego tem induzido em ti, por não reconhecer sua existência no teu irmão. Isso fortalece o Espírito Santo em ambos, porque é uma recusa a admitir o medo. O amor só precisa desse convite. Ele vem livremente a toda filiação, sendo que é filiação. Através do teu despertar para ele, estás meramente esquecendo daquilo que não és. Isso te permite lembrar do que és. Terminamos aqui a parte 4. Muito lindo, né? Aí a gente vai para... Aí a gente começa a 5, que vai ser a cura e a imutabilidade na mente. Mas assim que é a última do 7 ou é 5? Não, é a metade do 7. Tem até o 10 esse capítulo. Tá, mas ficou programado a gente fazer essa live até qual? Era 4 mesmo. Aí hoje já entraria da 5 a 10. Que é bastante coisa também. Eu não sei se vai Não, dar é pra... melhor esperar as meninas pra gente continuar, né? Sim, sim. A gente finalizou, que era para ter finalizado ontem, no caso, né? Tá. Da leitura. Jana, você quer falar alguma coisa sobre Eu isso? tenho algumas anotações aqui.
né, que eu coloquei aqui no estudo, meu caderninho que tá bem, bem cheio. Quando eu disse que estou contigo sempre, e literalmente quis dizer isso, não me ausento de ninguém em nenhuma situação. Isso aqui é Jesus que fala aqui nesse capítulo, tá? É lindo como, quando Jesus fala, né? Ah, é lindo. E a gente sente, a gente percebe na hora. Eu sempre até destaco aqui, eu passo marca-texto, eu coloco em laranja. Eu sempre destaco todas as partes que ele tá falando, porque para mim são as mais importantes. Tu és o caminho, a verdade e a vida. É necessário que o reino chegue ao coração de cada homem. Todos que aceitam Jesus como Salvador pertencem ao reino de Deus. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor Deus estará com você por onde você andar. Tem uma citação aqui, não sei se você já viu, se as meninas, o pessoal que tá aí já viu, que chama Pegadas na Areia. Você se recorda? Eu vou ler aqui para vocês, que para mim, isso eu sempre, quando eu tô em algum momento muito difícil da minha vida, que eu tô com angústia, que eu tô me sentindo perdido, sozinho, eu sempre leio. Sonhei que estava caminhando na praia juntamente com Deus e revi espelhado no céu todos os dias da minha vida. E em cada dia vivido apareciam duas pegadas na areia, as minhas e a dele. No entanto, de quando em quando, eu via apenas as minhas pegadas na areia, e isso precisamente nos dias mais difíceis da minha vida. Então perguntei a Deus: Senhor, eu quis seguir-te e tu prometeste ficar sempre comigo. Por que me deixaste sozinho logo nos dias mais difíceis da minha vida? E o que ele me respondeu? Meu filho, eu te amo e nunca te abandonei. Os dias em que viste só um par de pegadas na areia, não precisamente aqueles foram precisamente aqueles dias em que eu te levei em meus braços. Eu acho muito lindo essa citação, porque aqui mostra, né, que a gente nunca tá sozinho. Aqueles dias mais difíceis, ele pega a gente no colo, né? Ele caminha com a gente ali no colo e não deixa a gente ficar sozinho nunca. E aqui aborda bastante isso, né, que a gente nunca tá sozinho. O Sabe o que eu Espírito mais gostei? Que você falou da cura. Pra gente curar, pra gente ser curado, a gente tem que curar. E é pra gente receber mais, pra receber, né? Sim, sim, aqui Porque e aqui nós fala somos bastante. eternos aprendizes no nome do Senhor. Então, quando que estaremos preparados, Senhor, para o milagre? Na verdade, o milagre é a gente aprender a ser semelhante, a semelhança de Jesus, né? Sim, e nesse capítulo fala bastante disso, né? De como a gente tem que amar o irmão, a gente tem que nos preocupar com o irmão. A cura, ela é o que a gente abordou até no capítulo anterior, né? Que tudo cura, um abraço, um cuidado, uma palavra. Então a gente cura quando a gente é curado e a A gente gente, serve, né? cara, eu trabalho no meio, eu não sei qual o seu meio, assim. Mas, assim, eu vi situações mesmo, assim, que eu não precisava ter visto. Mas acaba que a gente acaba, a gente nasce puro, né? Mas o mundo vai mostrando um pouco da malícia das coisas. Até a gente voltar a ser puro. Ou então a gente vai ter que ter mesmo um olhar, às vezes, de malícia, mas não cair naquela, né? A gente saber diferenciar aquilo é meu, aquilo não é. Mas é muito lindo quando tem situações aonde você, às vezes você se sente com medo, às vezes você sente aquilo te fere de alguma forma, fala, mas como assim? Eu sou feita de Deus, Deus que me Sim, criou, eu sou pura, por que que eu tenho que ter medo disso? Por que que eu devo agir me escondendo ou então sendo o que eu não sou? Porque Deus me fez perfeita. exato. E eu senti muito esses dias de olhar e agradecer o tempo todo, de ter essa gratidão de falar, Deus, obrigado por fazer eu enxergar através do livro, tá? Muito,
Muito. Através do livro, que o amor está em todos os lugares e o amor desbloqueia. E se eu der amor, e se eu for amor, e se eu de algum eu conseguir ser sua semelhança, Senhor, né, imagem e semelhança do Senhor, eu tudo o que eu me propor a fazer da minha vida vai ser lindo, Com porque amor, com verdade, sempre. e aí aconteceram situações assim lindas perto de mim, que eu falei como eu sou grata, como eu sou escolhida de Deus. Mas não é porque tem muita gente também que não está nessa onda que a gente está vivendo agora. O livro, ele é digamos que ele é o chamariz ali para nos conectarmos com Deus e mostrar a palavra e a gente está sempre com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Então não é qualquer coisinha que vai fazer a gente desviar, entendeu, Jana? Não, não. Eu E sinto que eu vai posso e busca caminhar, eu o estou em foco. Las Vegas, eu sinto que eu posso É. caminhar por todos os lados e me sentir grata e saber, ah, ei, ou então falar assim, vamos, vem cá, você também é filho de Deus, nós somos irmãos, pega na minha mão e vamos junto aqui, né? Eu aprendi. A gratidão é o que nos mais aproxima de Deus, né? E o livro, eu acredito que ele está sendo um chamado, ele não foi em vão, ele foi um propósito que Deus colocou no seu coração e que está alcançando muitos outros, alcançou muitas vidas e vai alcançar muitas mais, né? Porque tem Tá? pessoas que são mais relutantes em aceitar o Espírito Santo, né? Porque se permitem ser vencidas pelo ego ou se acham donas da razão. E quando a gente aprende a enxergar o mundo com amor e a gente aprende principalmente a entender que a gente tem que ser sempre o melhor do que a gente pode ser todos os dias, acordar com amor, com gratidão, e a gente não permitir que o inimigo, que o que tenha de ruim no mundo atinja a gente, tudo muda. Tudo muda, a percepção de você ver as coisas, a forma que você enxerga tudo que antes talvez você reclamava, poxa, vou ter que acordar cedo, vou ter que dormir tarde, ou qualquer outra situação que a gente perceba que está nos afastando de Deus, a gente se reconecta, porque a gente não se permite, né, nem ser atingido por isso. Quando a Olha gente só, está no amor, no propósito, é muito diferente. vou lá, eu vou ler a caixa de perguntas aqui, tem muita gente falando coisa legal. Chamado ao arrependimento está em conjunto com uma nova forma de vida, a vida segundo os padrões. Somente então podemos dizer que o reino de Deus chegou em toda a sua plenitude e está em nós. Bebê, Maiara, não conseguia curar a si mesmo, também não vai conseguir curar os outros. Porque a gente só pode dar aquilo que alcançamos ou aquilo que a gente tem. Então, enquanto não entendemos o caminho da cura, não conseguimos curar o próximo. Eu já penso que é assim. Curou o próximo, você vai aprender a curar a si mesmo. Sim. Vamos lá. Anabel Medeiros. Quando buscamos o reino de Deus, acima de tudo, Deus cuida de nossas outras necessidades. Outra coisa que eu reparei, Jano, depois que eu comecei a ler o livro, eu entrei muito mais em paz. Muito. Tudo para mim era remorso, era dificuldade. Ai, meu Deus do céu, ai, vai dar errado. Não, não tenho mais isso. Confiar, né? Acreditar É sempre. confiar, porque é Deus que está mandando. Buscar em primeiro o reino de Deus significa que a vontade de Deus deve estar em primeiro lugar em nós. Isso aí. Quando ambiciamos o bem, estamos conectados por Deus, sentimos-nos gratos e amados. Somos gratos. Alfa Bonfim, nos momentos difíceis da nossa vida, Deus nos leva nos braços. Verdade. A Agatha, a cura se resume ao amor, né? Também acho que o amor é a cura de tudo. O perdão renova e nos dá a cura espiritual. É uma via de mão dupla com o próximo. Isso aí. Deus está contigo todos os dias, em todos os momentos. Quando curamos alguém, somos curados, pois o amor é a cura. Olha essa menina, só consegui emagrecer 16 quilos, depois curei meu espírito e minha alma. A Liliane Rotoli. Buscar e alcançar. Deus nunca nos abandonou. Está nos aguardando, mas dada a liberdade que Ele nos deu, não
nos obriga a segui-lo, depende de nós buscar. É necessário que o reino chegue ao coração de cada um. Bem, é isso. Aí algum comentário aí? Uma cura interior muda vidas. Confiar acima de tudo, Deus é a sabedoria de tudo. Ele ensina o amor e o perdão. Perdoar quem nos fez mal, verdade. E o amor ao próximo, assim como amamos a gente. Cara, perdoar é o ato de amor mais lindo que existe na face do mundo, da terra, do universo. É, sobre a gente, né? Perdoar é libertador, é a prova de amor mais linda que já existe. Não perdoar e a gente nunca esquecer, né, que Deus está com a gente, é o que a gente está falando muito nesse capítulo sobre o reino de Deus. Eu cheguei do trabalho, estava tomando banho, eu estava lembrando, né, sobre alguns momentos, assim, da história da minha vida, né, eu estava lembrando um momento muito difícil. Eu tinha 16 anos e a minha mãe, ela teve um câncer. Eu era de menor e meu irmão era pequenininho e eu tinha que cuidar dele, né? E eu comecei assim a trabalhar muito nova. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. E eu com 11 anos de idade eu fazia coxinha, salgado e vendia na rua, vendia na escola, nos lugares. Comecei muito novinha a trabalhar para ajudar minha mãe, né? E quando eu tinha esses 16 anos, a minha mãe, ela teve esse câncer, ela tá fazendo radioterapia e eu ia trabalhar e eu tinha o dinheirinho contado, né? Certo, que era o dinheiro do remédio dela, que eu tinha que comprar, das coisas que ela precisava em casa, e o dinheiro de ter para outro dia para comprar no mercado, né? As coisas para fazer os lanches para outro dia. E meu irmão pequeno em casa, eu tinha que levar o leite para ele e tudo. E na época morávamos só nós em casa. E nesse dia eu vendia lanche para uns professores na escola, que era de frente a um lugar que eu ficava, e tinha um diretor da escola que não aceitava que eu vendia esse lanche para os professores, ele queria uma parte em dinheiro, como se fosse uma comissão, e eu não tinha, né? O que eu recebia era muito pouco. Na época eu lembro que R$ 30, se eu vendesse R$ 30 no dia, era muito dinheiro mesmo. E ele nesse dia pegou todos os lanches, tudo que eu tinha, o isopor, o salgado, e jogou fora, né? E eu não tinha. E ali me bateu o desespero, assim, eu chorava porque eu falei, como eu vou falar para minha mãe? Como eu vou chegar em casa sem o remédio dela? E aí eu desci para casa e eu comecei a chorar. E ali eu questionei, eu nunca tinha questionado Deus, a minha fé, sabe? Eu sempre fui muito próxima, sempre acreditei. As pessoas até brincam comigo assim que eu sou muito positiva, né, de acreditar nas coisas. E naquele dia eu questionei a Deus. Eu falei assim, meu Deus, por que, sabe, isso acontecer comigo logo hoje? Não, não poderia. E eu sempre seguia um caminho. E nesse dia eu fui por outra rua. Quando eu tô passando nessa outra rua, eu me deparo na rua com R$ 100 no chão. E quando eu peguei essa nota de R$ 100, estava escrito assim, Deus é amor. Eu Ai, peguei aqueles 100, eu peguei aqueles R$ 100, assim, eu nunca tinha pego uma nota de R$ 100, assim, para mim era tipo ai, tanto dinheiro. ai, lindo. Era tanto dinheiro que eu peguei aquele dinheiro. Eu lembro como hoje, eu me arrepio, ó. Eu tô com 32 anos, né? Isso tem 16 anos. E eu peguei aquele dinheiro e eu olhei para o céu e falei assim: Senhor, a partir de hoje, nunca mais eu questiono o teu amor. Sabe, aquele dinheiro rendeu tanto. Eu comprei o remédio da minha mãe, eu comprei o leite do meu irmão, eu consegui fazer as coisas pro outro dia. No outro dia, eu recebi encomendas de bolo, de doces, e assim, rendeu tanto. E naquele dia, eu questionei: o próximo pode fazer o mal para mim. E sabe o que eu fiz no outro dia? Eu olhei para esse cara e falei: eu te perdoo. Porque quem me deu a recompensa foi Deus. E o que você fez para mim é você contra ele. Então, quando alguém nos faz mal, alguém nos fere, alguém nos machuca, é aquela pessoa com Deus. O que a gente tem que fazer é, Senhor, perdoe. Quando a gente guarda mágoa dentro da gente, eu falei isso muito para minha mãe na época eu era uma menina assim, eu falei, mãe, sabe por que você teve esse problema de saúde? Porque você guardou muita mágoa. Você não perdoou. Você guardou tudo dentro de você e o nosso corpo, ele é um reflexo da nossa mente, do nosso espírito, né? E a gente guarda as coisas pra gente, a gente adoece. E essa parte desse capítulo fala disso, né? De saúde e doença, do que o corpo faz. É muito reflexo do nosso espírito, né? Então, a gente tem que perdoar. Se as pessoas fazem algo contra a gente, é sobre elas. E a nossa verdade, o nosso amor, e quando a gente está conectado com Deus, é isso, é a gente saber que Ele está com a gente, é a gente confiar inteiramente nele. Eu acabei de ver, antes de começar a live, eu estava vendo a foto que você postou lá com o Pepato, e eu falei, olha que texto lindo. Sabe, parece que até depois do livro, as suas escritas ficaram assim, tão da alma.
tão profundas, né? Que Ah, você... mas o meu amor por ele é um negócio muito fenomenal. Sim, mas assim, a gente consegue exalar a Eu nossa amo ter verdade, o paz. A nosso gente, amor, assim, né? a história com ele foi, né, ele que me descobriu, ele conseguiu buscar a minha essência da Maraísa há uns 8 anos atrás, 9, quase 10, né? E aí passou o tempo, a gente acabou gravando com outros produtores, mas o meu coração sempre foi dele, minha alma, porque realmente a gente se conecta de uma forma muito linda. Entra no estúdio assim, ele parece que ele tá dentro do meu cérebro, dentro da minha essência, da minha alma, e eu acho isso muito, muito lindo. Eu entro Sim, no palco e ele me explica tudo. Maiara, ó, isso, eu fiz isso, faz isso. Então eu trabalho numa zona de conforto maravilhosa, mas não é pelo trabalho em si. É porque ele é uma pessoa incrível. sim. Eu Mas passei, esse é o significado da eu verdade, da passei, amizade. eu passei uns tempos, né, sem produzir com ele, mas eu sempre soube que eu ia voltar para ele. Ai, E que eu lindo. falava para ele, vou voltar. E agora nós somos vizinhos, né? Uhum. Mas se você Eu, sabe que é isso, a verdadeira amizade é essa, que a gente não, às vezes a gente não fala todo dia, a gente não tá junto toda hora, mas é Não, e aquela ele tá pessoa. numa fase maravilhosa, né? Produzindo Simone. Hoje ele tava na Times Square com o Henrique e Juliano. Eu Ai, que falei, lindo. meu Deus, como ele é foda, o meu produto é genial. Eu fico super feliz por tudo, porque ele realmente dá conta de tudo. Ele tem uma conexão com Deus que é uma coisa absurda, assim, sabe, Jana? Ele é um Sim. homem, ele é puro, Ah, isso é visível, né? é Visível. visível, ele é muito puro. E assim, ele é muito verdadeiro. Eu amo conversar com ele, porque se ele tiver que me falar alguma coisa, ele sabe falar. Sim. Eu tenho uma das coisas que eu mais amo na minha vida, é minha amizade com ele. Ai, não vai falar, porque eu já chorei para fazer E isso. você sabe que sempre assim, o verdadeiro amigo é aquele que, se ele precisar nos criticar, ele vai nos criticar na nossa frente, né? Porque às vezes as pessoas falam palavras lindas, mas por trás não são aquilo, né? E é muito bonito quando a gente se conecta, e isso é outro reflexo de Deus na nossa vida, que até as pessoas que vão aparecendo no nosso caminho e que nos encaixam, elas são enviadas por Deus, né? São E eu literalmente acredito. anjos. Eu acho você maravilhosa. Inclusive, eu queria dizer isso. Você é maravilhosa. Uma pessoa super do bem, de Deus, que você está fazendo, não só por mim, mas por todos os fãs e por todas as pessoas que estão lendo o livro. Me faz chorar essa hora, Realmente, você é uma referência de Deus, é uma referência, né, que vem ajudando as pessoas a se libertar e se conectar. Eu quero você para sempre nas nossas vidas, sabe? Eu sei que sua vida é corrida, mas você vai lá e dá um jeitinho, né? Eu sou muito fã da sua pessoa e Deus está muito orgulhoso de você, eu tenho certeza disso, Jana. Ai, amém. Muito Eu que te obrigada por. agradeço. Eu que te agradeço por tudo, por essa iniciativa linda, por esse amor, esse cuidado que você tem com todo mundo aqui. E é lindo de ver, eu não tenho nem palavras para te agradecer, mas saiba que é recíproco o amor, a consideração. É recíproco, porque eu te acho uma mulher, assim, eu te amo como cantora, você para mim é a artista a melhor do mundo, mas como ser humano, as suas qualidades para mim, elas é assim, é visível, né? Eu falo isso muito para minha mãe, ela fica acompanhando aquela de ela Sou tem uma muito o pureza, espelho de vocês, não tem. a minha mãe fala aquela menina tem uma pureza, assim, a gente não consegue enxergar maldade em você. Eu vejo quanto os seus fãs te amam, quantas pessoas torcem pela sua felicidade, pelo seu sucesso, e é lindo de ver. E assim, você é uma inspiração, como ser humano e como artista, você é vencedora, e isso é um reflexo de Deus na sua vida, da sua irmã, da sua família, porque sair de onde vocês saíram, vencer no mundo que vocês venceram, onde era um mundo tão E fechado ainda para tá no mulheres, né? começo, viu? Não é querendo dizer não, mas nossa, a gente vai dar o nome ainda. Ah, Mas vai. Deus é muito bom, tem sido E muito você bom. vai aguentar a gente lá velhinha no show. Que você é uma velhinha que vai pro Eu show. vou, eu vou, eu vou, eu vou. Ó, Jana, vamos encerrar então.
E aí mais tarde a gente entra e termina então o capítulo, tá? Tá bom. Aí vê os horários, a gente conversa lá no grupo e a gente vai se organizando, tá? Tá Hoje bom. eu não vou conseguir participar porque eu vou ficar o dia inteiro no voo, em conexão no voo, tá? Mas eu vou, depois eu sempre escuto as lives, quando vocês registram aqui, e eu tô sempre acompanhando pela leitura aqui também. Então eu não fico por fora, eu tô por dentro de tudo, tá? Amém, amém. Espero que esses dias aí para vocês tenha sido de muita reflexão, de você literalmente. Agora eu percebo que tudo você consegue enxergar o amor de Deus e as suas bênçãos com mais força ainda do que você enxergava, né? Tudo para você agora faz sentido. Você vê um pássaro voando, para você faz sentido uma borboleta, o mar, o Grand Canyon que você viu hoje, você viu como a gente é pequenininha perto da imensidão de Deus, que essa viagem renove para você muito mais ainda o seu coração, as suas energias, que você volte cheia do amor, com muita força, muita garra, sendo essa mulher maravilhosa e essa artista excepcional, e volta pra gente, vem fazer show que a gente tá morrendo de saudade. Também, viu? Também. Tô Te doida pra amo. chegar logo no Brasil. Amo vocês, Joana. Muito obrigada, viu? Deus te Beijo. abençoe, te dê o Amém. triplo aí. Gente, obrigada a todo mundo e até mais tarde. As meninas vão fazer o restante do capítulo 7, tá? Um Tchau, beijo. Com gente. Deus. Beijo. Tá.